Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus nós estamos aqui reunidos uma vez mais para meditar nas Sagradas Escrituras, cuidando termos nela a vida eterna, a graça, o favor maravilhoso do nosso Deus. Pastor Alfonso, em virtude da sua viagem à Venezuela, me incumbiu de ministrar aos irmãos a aula inaugural do quarto trimestre. Nesse trimestre nós vamos tratar com o tema a vida e a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje a primeira lição será o título: a importância de conhecermos a vida e a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos dar hoje o ponto de partida, uma visão assim daquilo que nós vamos estudar ao longo do trimestre, o que nós vamos examinar nos evangelhos, descobrir nos evangelhos acerca da vida do nosso Salvador, e assim ter a nossa fé fortalecida e confirmada nele. O texto áureo está em João, capítulo de número 20. Convido a igreja a abrir as suas Bíblias. Evangelho conforme escreveu João, capítulo número 20, versículo 21. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Essa palavra de João resume muito bem o propósito para o qual os evangelhos foram escritos: registrar a vida e a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a fim de que nele tenhamos fé e recebamos gratuitamente a vida eterna. Este é o propósito principal que nós temos nos evangelhos. Como leitura bíblica, João capítulo de número 20, do versículo 19 ao 31, um texto que também nos inspira a esse propósito, de entendermos o testemunho do Evangelho para em Cristo estabelecermos a nossa fé. Chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus:
Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Observamos como Tomé precisou de uma prova para que a sua fé se confirmasse, se alicerçasse no Salvador. Tomé não creu inicialmente no testemunho dos discípulos que primeiro viram Cristo ressurreto, mas o Mestre, em sua compaixão, se manifestou a ele, segundo a sua graça, para que Tomé não fosse incrédulo, mas crente. E é o maior desejo do Salvador para conosco, é que tenhamos uma fé sólida, uma fé consistente, uma fé que seja inabalável, para que possamos perseverar em nossa peregrinação até o fim. Pois bem, nós veremos na lição de hoje a introdução, depois o primeiro tópico, a autenticidade dos relatos evangélicos e porque eles são dignos da nossa confiança, os marcos principais da vida do Salvador, e o terceiro tópico, com os olhos no passado, para ter esperança no futuro, com os olhos do Calvário e esperança de ver a glória celestial. E por fim, teremos a nossa conclusão. Pois bem, como introdução, neste trimestre estudaremos a vida e a obra de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, tendo em vista os seguintes propósitos: fortalecermos a nossa fé nele, estreitarmos o nosso relacionamento com ele e aprimorarmos o nosso testemunho acerca do seu Evangelho. Observe, com uma fé mais madura, mais consistente em Cristo, será possível nós aprofundarmos nossa comunhão com Ele. Será possível nós estreitarmos nosso relacionamento com Ele. Há uma arquitetura diabólica no mundo, com muitas distrações, seduções elaboradas com uma só finalidade: tirar os nossos olhos da eternidade, estimular-nos a amar o presente século, as concupiscências e vaidades que há no mundo, para preservarmos nossa comunhão com Cristo, nosso relacionamento com Ele, para preservarmos os nossos olhos fixos no nosso Salvador. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Nós precisamos de uma fé mais consistente, mais madura, de um crescimento progressivo no Salvador. E como resultado disso, seremos mais eficazes no testemunho do Evangelho. Não preciso de muitos argumentos para convencê-los da grande resistência dos pecadores para com o Evangelho de Cristo. E essa resistência não vai mudar, não vai reduzir. Mas nós podemos ser mais eficazes no testemunho. Nós podemos ser revestidos com a porção dobrada do Espírito do Senhor. Nós podemos exalar com mais intensidade o bom cheiro de Cristo, para que os pecadores sejam despertados do sono da morte, para que os pecadores sejam atraídos à luz do Evangelho de Cristo que resplandece a nossa vida, e assim termos uma contínua
colheita de almas na face da terra. Embora toda a Bíblia contenha a revelação de Jesus Cristo, é nos 4 evangelhos que encontramos relatos fidedignos da vida e obra de nosso Salvador. No Antigo Testamento, encontramos Cristo por meio das suas muitas figuras, tipos, protótipos. Nas epístolas, temos os apóstolos explicando a doutrina do Evangelho. Mas são nos 4 evangelhos que nós temos o relato vívido da vida e a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, vamos nos deter, vamos nos limitar a estudar os relatos evangélicos, a fim de conhecermos melhor como viveu, o que fez e o que ensinou o Salvador do mundo. O texto base do primeiro tópico, a autenticidade dos evangelhos, dos relatos evangélicos, está em 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 16. Segunda carta do apóstolo Pedro à igreja, capítulo de número 1, versículo de número 16 e 17. Nós temos o testemunho do apóstolo sobre a verossimilidade dos evangelhos, que nós podemos confiar nos evangelhos, confiar no testemunho da vida e da obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como um fato concreto, como testemunho de Deus para a nossa salvação. Diz assim o texto sagrado: porque não fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, ou seja, histórias inventadas pela criatividade humana, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em que me tenho comprazido. Pedro dá esse testemunho para nós. Podemos confiar nos relatos evangélicos, porque são baseados em fatos, não em suposições, não em imaginação humana. Os inimigos da cruz de Cristo atacam a legitimidade da fé cristã ao rejeitarem a autenticidade dos relatos evangélicos sobre a vida e a obra de Jesus Cristo. Contudo, nós, os que cremos segundo o testemunho do Espírito que nos foi dado, temos plena convicção da autenticidade dos fatos descritos nos evangelhos. Jesus Cristo não é um personagem fruto da imaginação humana, mas sim o Filho de Deus enviado ao mundo para salvar o seu povo dos seus pecados. Antigamente, Satanás usava uma estratégia bastante sutil para tentar contaminar a igreja, enfraquecer a igreja com heresias. E que estratégia era essa? Introduzir no meio do rebanho falsos mestres, falsos profetas, que usavam das sagradas escrituras com uma hermenêutica, uma interpretação distorcida, para desviar os fiéis do autêntico evangelho, do autêntico testemunho das sagradas escrituras. Embora ele ainda use essa estratégia por meio de falsos mestres e falsos profetas, Satanás tem utilizado de filósofos, pensadores, que estão atacando por todos os flancos
a legitimidade, a confiabilidade das Sagradas Escrituras como palavra de Deus, a fim de minar a fé de muitos. O chamado neoateísmo que nós temos hoje, onde ateus não se contentam apenas em descrer na existência de Deus, mas querem também militar nessa causa de divulgar a incredulidade, tem atacado vorazmente a legitimidade dos textos sagrados. Mas nós que somos um povo lavado e remido no sangue de Jesus, que temos o testemunho do Espírito Santo de Deus, temos uma âncora de confiança na verdade da palavra, e que, crendo nela, jamais seremos confundidos. Nossa convicção sobre a autenticidade dos relatos evangélicos está alicerçada em 4 testemunhos bastante consistentes: o testemunho da lei, o testemunho dos profetas, o testemunho dos apóstolos, o testemunho do Espírito Santo. Na lei temos figuras que prenunciavam a vinda de Cristo. Na lei temos demandas, exigências para uma vida que agrada a Deus, que só é possível cumprir através de Cristo. Então, desde a lei nós já temos um testemunho consistente da necessidade do Messias. Os profetas prenunciaram centenas de anos antes a vinda do Salvador, a vinda do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Interessante quando nós observamos o conteúdo das profecias sobre o primeiro advento de Cristo, é que elas apresentam singularidades que só observamos na vida de Jesus Cristo, conforme descrito nos evangelhos, como o seu nascimento virginal, a sua vida santa, o seu ministério, o seu sofrimento na cruz, enfim, singularidades, particularidades que nós vemos convergindo em Cristo, de todas as profecias convergindo em Cristo. Temos também o testemunho dos apóstolos. Os apóstolos primitivos, eles não somente viveram pela causa do Evangelho, como também morreram por causa do Evangelho. A fidelidade dos apóstolos nos dá um testemunho da confiabilidade do Evangelho, pois se o Evangelho, se a vida, a obra de Cristo não fosse um fato concreto, mas uma história fictícia, eles jamais teriam suportado tudo o que eles suportaram, eles jamais teriam enfrentado tudo o que enfrentaram, eles jamais teriam morrido de formas tão dolorosas como eles morreram. Quando olhamos para os relatos apostólicos, nós temos um testemunho poderoso da verossimilidade do Evangelho. E por fim, mas não menos importante, o testemunho interior do Espírito Santo, que é dado a todo aquele que crê no Evangelho. Eu creio que essa é a prova cabal, a prova principal da realidade, da vida e da obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a sua última instrução, minutos antes da sua ascensão, foi dar ao seu povo o seu Espírito Santo.
E desde o primeiro derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Ele não cessou de dar do seu Espírito Santo aos que creem, aleluia. Se nós estamos aqui reunidos essa noite, é pelo testemunho interior desse Espírito Santo, é pela essa vivacidade, essa energia, esse poder, essa graça que o Espírito Santo incessantemente comunica a nós. O próprio apóstolo João, por 2 vezes na sua epístola, testifica que a certeza que nós somos de Deus é que Ele tem nos dado do seu Espírito Santo. Isso é uma prova que ninguém pode tirar de nós, absolutamente ninguém. A nossa fé será firme, constante e sempre abundante somente se estiver alicerçada sobre o fundamento sólido da verdade acerca de Jesus Cristo. As boas novas do Salvador nos asseguram o ingresso no reino de Deus, a entrada no reino, a participação do reino e uma vida plena na presença de Deus ao longo de toda a nossa peregrinação. É um erro considerarmos o Evangelho apenas como meio de ingresso ao reino, apenas como meio de perdão de pecados. De fato é, mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele sustenta a nossa fé em toda a nossa peregrinação. Adentramos ao reino de Deus através da revelação do Evangelho e vivenciamos o reino de Deus através do Evangelho. Teremos assim a nossa carreira completada com base no Evangelho, com base numa confiança ilimitada naquilo que Jesus realizou por nós na cruz do Calvário. É a revelação da largura, altura, comprimento e profundidade do amor de Cristo provado na cruz do Calvário, que somos constrangidos a viver uma vida santa, a viver em piedade, a nos aplicar essa santificação progressiva, tão necessária para nós sermos conformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo, aquele que é o primogênito da família de Deus. Fomos, como bem disse Paulo em Romanos capítulo número 8, predestinados por Deus a sermos conformados à imagem e semelhança de Cristo. Ora, e como alcançaremos essa conformação, essa modelagem à imagem e semelhança de Cristo, se não for pela comunhão com Ele, se não for pela revelação da sua vida e obra nos Evangelhos? Grande é este mistério. Deus nos resgatou das trevas, nos trouxe para o reino da maravilhosa luz do Filho do seu amor, para nos fazer conforme a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Nós que confiamos nele, temos que andar tal qual ele andou. E para andarmos à semelhança do nosso Salvador, nós precisamos de conhecer a caminhada dele aqui na terra. Nós precisamos de conhecer sua vida, sua obra, seus ensinamentos, e permitir que assim a sua graça trabalhe em nós para nos conformar à sua imagem e semelhança. Colossenses 3:16 está escrito assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração.
E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Chama a atenção dos amados para um termo aí usado por Paulo: habite abundantemente, generosamente, em grande quantidade, em grande intensidade. Isso nos desperta para a necessidade de atentarmos mais diligentemente para os evangelhos, para a vida e a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, para sermos arraigados e sobreedificados nele. Passemos para o próximo tópico: os marcos principais da vida do Salvador. O texto básico desse tópico é João capítulo 7, versículo 38 ao 41. João capítulo número 7, versículo 38 ao 41. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente este é profeta. E outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem pois o Cristo da Galileia? Chama a atenção dos amados irmãos, em especial os professores, para o versículo de número 31, quando diz: como diz a Escritura. Grifem isso na Bíblia de vocês. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Por que dou destaque a essa expressão, como diz as Escrituras? Porque os católicos dizem crer em Jesus Cristo. Segundo a tradição da Igreja Católica, em parte, segundo as Escrituras. Os espíritas dizem crer em Jesus Cristo, mas com base nos evangelhos segundo Allan Kardec. A nossa fé em Cristo, irmãos, não pode estar baseada em tradição religiosa, denominacional. A nossa fé em Jesus Cristo deve ser baseada, fundamentada, enraizada nas Escrituras. Porque assim desfrutaremos do benefício do poder do Espírito Santo fluindo continuamente em nossas vidas, dando-nos vitalidade espiritual, dando-nos poder e autoridade espiritual para vivermos aqui na face da terra. Bom, os marcos principais da vida do Salvador. Nos 4 evangelhos encontramos os 5 principais marcos da vida do Salvador: a sua encarnação, seu ministério, sua morte, sua ressurreição e ascensão. Cada um desses marcos precisa ser bem compreendido, porque constitui a essência da obra salvífica do Filho de Deus. Não apenas são os episódios mais marcantes da vida e obra do nosso Salvador, mas também compõem todo o arcabouço, toda a base doutrinária da expiação, justificação, remissão e redenção conquistadas por Ele na cruz. Há uma tendência de se fazer uma leitura superficial dos evangelhos e considerar os fatos que antecederam a crucificação do Filho de Deus como isolados da consumação do sacrifício do Calvário. No entanto, todos os fatos que antecederam a cruz convergiram na cruz, a fim de assegurarem
a legitimidade da morte de Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Observe, na encarnação de Cristo, nós temos a evidência da humanidade e da divindade de Cristo. E isso é crucial para nós compreendermos lá na frente a sua obra na cruz. Eu não vou me estender nisso hoje, porque isso será visto mais na frente nas lições. Então é preciso entender o milagre da encarnação, para você entender a cruz. É preciso nós entendermos o ministério de Cristo, para também entendermos a cruz. Ao longo do seu ministério, Jesus evidenciou ser o Filho de Deus, por meio da sua santidade, por meio das suas poderosas obras, seus extraordinários milagres, e por meio dos seus ensinos. Ele fazia questão de deixar claro que a palavra que ele compartilhava não era dele mesmo, mas do Pai que havia enviado para aquela obra. Então, se nós entendemos que os milagres, as operações de maravilhas de Jesus não foi somente para beneficiar os enfermos, os endemoniados que foram agraciados com milagres, mas também para testificar que Ele verdadeiramente é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Filho de Deus, enviado por amor de nós entendemos com maior clareza a grandeza da cruz do Calvário, da prova do amor de Deus na cruz do Calvário para nos resgatar da vã maneira de viver na qual vivíamos. Tendo em vista a grande relevância desses fatos marcantes da vida de Jesus Cristo, vamos nos deter ao longo desse trimestre a examinar as Sagradas Escrituras, com o propósito de compreendermos mais profundamente cada implicação prática dessas verdades para a nossa vida. Então nós vamos investir aí ao longo desses 3 meses, energia, tempo, dedicação, para aprofundarmos o nosso conhecimento do Salvador. Nós notamos, irmãos, que ultimamente nos púlpitos dá-se destaque para muitos personagens bíblicos, e o evangelho puro e simples tem sido negligenciado. A mensagem da cruz tem sido negligenciada. E às vezes, sabe o que eu noto? Tem pregador que consegue falar de Jesus sem pregar o evangelho. Aí você vai me perguntar, mas como isso é possível? É possível. E talvez seja o erro mais comum de pregadores bem intencionados. Eles falam de Jesus, mas não pregam o evangelho na íntegra. Se atém a algum milagre que Jesus realizou, desenvolve toda uma mensagem sobre aquele milagre, e por ali fica. Não chega ao Calvário. Amados, precisamos ter a visão clara
A maior obra que Jesus Cristo realizou na face da terra foi a sua morte e ressurreição. Ali se consumou a salvação do seu povo. A maior vitória, a maior conquista, a maior bênção, o maior favor que o Salvador conquistou foi a nossa salvação. E isso foi por meio da cruz. Através da sua morte substituta ali na cruz, levando sobre si o castigo que nos traz a paz. E pelas suas pisaduras nos tornamos sarados. O Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, ele não é um conjunto de conselhos. O Evangelho de Jesus Cristo não é um bom conselho. Não. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia que a salvação já foi consumada. O Evangelho de Jesus Cristo não diz respeito àquilo que eu e você temos que fazer para conquistarmos a salvação. Não! Esse é o engodo das falsas religiões. Ensinam as pessoas ritos, práticas, dogmas, para como elas merecerem a redenção. O Evangelho de Jesus Cristo diz respeito acerca de como Jesus conquistou para mim e para você a nossa salvação. Aleluias! E como podemos receber essa salvação? Pela graça, gratuitamente. Então não podemos incorrer no erro de falar de Jesus sem pregar na íntegra o Evangelho, porque o Evangelho é o fundamento da igreja. Somente o crente, a congregação fundamentada na revelação do Evangelho, prevalecerá contra as portas do inferno. Somente crente com raízes profundas no amor de Jesus Cristo será firme, constante e sempre abundante na vida e no testemunho do Evangelho. Bom, o terceiro tópico é com os olhos no passado para ter esperança no futuro. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 19. Diz assim as Sagradas Escrituras: se esperarmos em Cristo, só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperarmos em Cristo, só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. A vida e obra de Jesus Cristo é a fonte de esperança do futuro glorioso para todos aqueles que creem no Evangelho. O mundo tenta nos distrair com falsas promessas de um futuro mais promissor por meio das inovações políticas e científicas. Contudo, o que temos visto é um mundo em acelerada deterioração no âmbito moral e sociológico, e ecológico. No âmbito moral e ecológico. Todo o contexto caótico da nossa geração aponta para a proximidade do juízo final e a consumação dos séculos. Não podemos nos distrair com falsas promessas mundanas de riquezas, confortos e segurança. Antes, como crentes do Senhor Jesus Cristo, devemos atentar diligentemente para essa tão grande e maravilhosa salvação que Ele conquistou para nós por meio dos seus sofrimentos.
Devemos olhar para a vida e a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, realizada há quase 2000 anos atrás, para alimentar a nossa esperança por um futuro glorioso. Podemos olhar para a sua morte e ressurreição, a ascensão, que a nossa esperança não será malograda, que assim como o Salvador ressuscitou dos mortos, com um corpo glorificado e ascendeu aos céus, nós que estamos nele, temos essa convicção, temos essa esperança, que também ressuscitaremos, teremos o nosso corpo glorificado, seremos arrebatados com ele, a fim de vivermos com ele na glória celestial para toda a eternidade, e ali desfrutarmos da sua santa presença, em sua plenitude. O Espírito Santo na minha vida e na tua vida, meu irmão, é um penhor, é um pequeno penhor de garantia que vamos chegar lá, é um selo de propriedade que nos garante que não somos mais de Satanás nem do mundo, mas somos dele, comprado por alto e bom preço, pelo seu sangue vertido na cruz. Recebemos uma pequena porção desse Espírito. Eu costumo dizer, não me leve a mal, que nós só estamos degustando. Já foram em supermercados onde algumas empresas, para promover os seus produtos alimentícios, oferecem pequenas porções de carne, de biscoito, de salgadinho, enfim, para ali os clientes degustarem e então comprarem uma caixa completa, ou seja, o produto completo. O Espírito Santo, ele está realizando algo nesse sentido em nossas vidas. Nós temos uma pequena porção, mas no céu de glória nós vamos desfrutar da porção completa. Nós vamos desfrutar da plenitude de Deus. Nós vamos ver o nosso Salvador face a face e adorar a beleza da sua santidade para toda a eternidade. Em Hebreus capítulo de número 2, o versículo 1, diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Só até aqui. Observe, o autor de Hebreus convoca a igreja para atentar com diligência, com dedicação, essa tão grande e maravilhosa salvação, e alimentarmos essa esperança. Recentemente eu fui atrás de um jovem que se apartou ali do rebanho da Tamandaré há alguns meses já. Não foi a primeira nem a segunda vez que eu fui em busca dessa ovelha perdida. Já perdi as contas de quantas vezes fui em busca dele.
E ali, compartilhando com ele a palavra, ele me disse que havia perdido o medo do inferno, o medo da condenação vindoura, do lago de fogo e enxofre. Então eu disse para ele: se você não receia pelo lago de fogo e enxofre, se esse fato bíblico não incomoda mais a sua consciência, então é por isso que você está desprezando o amor de Jesus Cristo, porque Ele morreu na cruz a fim de nós não sermos lançados no lago de fogo e enxofre, mas ser nos concedido gratuitamente ampla entrada no céu. É interessante que quando o crente ele perde, ainda que momentaneamente, esse senso do juízo final, a pessoa de Cristo também perde para ele a sua significância. Por isso que em João 16, Jesus, prenunciando a vinda do Consolador, ele disse que quando o Consolador viesse, ele viria com 3 propósitos principais: convencer o mundo do pecado, porque o mundo não crê em Cristo; convencer o mundo da justiça, porque Cristo iria para o Pai; e convencer o mundo do juízo, porque o príncipe desse século já está julgado. Observe, temos a necessidade desse testemunho interior com relação ao juízo final. Acredito que muitos aqui, na sua experiência de evangelismo, já se depararam com alguém dizendo assim: você fala que Jesus está voltando, que ela precisa de crer em Jesus Cristo para estar preparada para subir com Ele para o céu e não ser condenada ao lago de fogo e enxofre. Então a pessoa com ar de deboche reage, dizendo: todo mundo fala há séculos que Jesus está voltando, que Jesus está voltando, e esse Jesus nunca volta. Observe, a pessoa diz isso porque ela não foi convencida pelo Espírito Santo que o juízo final é real, é um fato inevitável. Então é preciso termos essa graça, essa convicção, essa esperança futura da redenção eterna. É ilusão esperarmos por uma vida melhor segundo a ciência, a medicina, segundo a política, segundo os novos planos de governo. Eu estou com 36 anos de idade, irmãos, e desde que eu me entendo por gente, eu escuto falar que a nossa nação está em crise. Meu pai comerciante a vida inteira, então eu sempre ouvi falar da boca dele, ou pelos telejornais, ou pelos meus patrícios, compatriotas, que o Brasil está em crise. Você vai ficar esperando um novo plano econômico para sorrir, para ter esperança, para ter alegria? Irmãos, o melhor plano já foi consumado no Calvário, o plano da salvação, a nova e eterna aliança no sangue de Jesus Cristo, uma aliança eterna, uma aliança indestrutível,
uma aliança infalível, que nos garante a alegria da salvação. Alegria essa que o rei Davi não queria perder por nada. Um homem poderoso, rico, de grande status e reputação, mas que sabia exatamente o que era mais importante: a alegria da salvação. Essa deve ser a minha maior alegria, essa deve ser a sua maior alegria, essa deve ser a nossa maior esperança. Com os olhos fixos no Calvário e na glorificação futura, a igreja de Cristo caminhará com passos firmes e resolutos rumo ao seu triunfo. Nossa fé não está apoiada em fábulas artificialmente compostas, mas sim na promessa daquele que é fiel e justo para cumprir cada promessa dita ao nosso respeito. A nossa fé está firmada na fidelidade de Deus, na promessa de Deus. O fato que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E o galardão que Ele nos prometeu, ao confiarmos em Jesus Cristo, nós podemos ter certeza que Ele é fiel e justo para cumprir, que Ele é fiel e poderoso para cumprir. E com isso, a nossa esperança jamais será malograda. Amém, igreja? Enfim, nossa conclusão: o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o único fundamento sólido o suficiente para assegurar uma vida cristã plena para cada crente, bem como o triunfo final da igreja como um todo. Portanto, vamos nos aplicar diligentemente ao longo deste trimestre, para aprendermos mais sobre a vida e obra de Jesus Cristo. Amém? Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.